Os Estados Unidos estão numa situação complicadíssima com relação à dívida deles e eles têm até 1º de junho para decidir ali se vai dar calote na dívida deles ou não. Vamos entender um pouco mais o contexto e o que está acontecendo por lá? Olá, investidores! Meu nome é Amanda Cecília, eu sou especialista em investimentos e se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram para não perder nada. Os Estados Unidos, como vários outros países, como a gente também, eles emitem dívidas para poder se financiar. Então, os Estados Unidos é um país deficitário que acaba, produzindo, arrecadando menos do que eles gastam, consequentemente, para poder cumprir esses gastos, eles emitem dívidas e essas dívidas, eles têm que ir ao longo do tempo pagando, além das dívidas, os juros, e todos os países costumam fazer isso. A questão é que a diferença, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos é que no Brasil a gente não tem um teto de dívida definido. Já os Estados Unidos, eles têm esse teto ali definido em 31,4 trilhões de dólares. E acabou que eles já chegaram nesse patamar de dívida emitida. Então, eles não estão podendo emitir mais dívida. Mas, dado que eles precisam ter o gasto, eles têm consumido ali da reserva de emergência deles, que é a conta geral do Tesouro. Só que, da onde se tira muito recurso e não se coloca mais, uma hora acaba, E eles estão exatamente nesse momento, e a Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro, falou que esse recurso, dessa conta do Tesouro, só vai durar até 1º de junho. Então, se até 1º de junho não se chegar em um acordo do que vai ser feito com relação à dívida, de aumento de dívida, os Estados Unidos vai passar a não conseguir pagar as suas dívidas. E, consequentemente, se ele não vai pagar, quer dizer que ele vai ter que dar um calote. E aí, qual está sendo a discussão disso lá nos Estados Unidos? É uma pauta no Congresso sobre eles permitirem aumentar esse gasto público, esse patamar de dívida, o teto da dívida. Por um lado, a gente tem os democratas com o Biden defendendo que esse teto precisa ser aumentado, e por outro lado, a gente tem ali os republicanos dizendo que só vão autorizar, só vão concordar com esse aumento do teto da dívida caso seja definido ali como contrapartida a redução de gastos públicos. Só que a questão é que a redução desses gastos públicos acaba também não sendo uma medida tão popular. E os Estados Unidos têm a eleição deles no ano que vem. Então, não é uma coisa com a qual ali os democratas querem se comprometer de fato, reduzir gasto público. Eles gostariam só de aumentar esse teto. E, consequentemente, então, está tendo uma discussão de, se vão conseguir realmente aprovar esse aumento do teto da dívida ou não. Para se ter uma ideia, a gente tem aqui no Brasil, a nossa relação entre dívida e PIB está ali em 88%. Já nos Estados Unidos, essa relação é de 130%. Isso quer dizer que a cada $1 que o americano gera, de riqueza para o país, R$1,30 é gasto em dívida. Então, não é uma relação muito positiva, mas existem vários países em situação similar ou até pior, mas outros países que também que estão de fato em crise. Por exemplo, a Venezuela tem a pior relação ali, mais de 300% a relação entre dívida e PIB. Então, é um patamar ruim de dívida que faria sentido até essa questão de querer controlar os gastos públicos para poder tentar controlar essa dívida, A pandemia afetou muito essa questão dos gastos públicos, que aumentou muito e, consequentemente, tem um impacto no aumento da dívida, mas faz sentido, ao meu ver, que se queira definir ali alguma redução, alguma contrapartida de redução de gasto público, porque senão vai sempre uma relação ali de chega no teto da dívida e aí expande esse teto, chega no teto e expande, que também não é a primeira vez
que isso acontece. Acaba que quanto mais a gente gasta em dívida, em pagamento de juros de dívida, né, mais o país não consegue investir em outras coisas que de fato desenvolve a economia deles, o país em si, como saúde, educação, segurança. Então, é uma discussão muito importante para definir ali e, de preferência, antes de fato acabar esse dinheiro, né, a Janet Yellen calculou ali que teria recurso até 1º de junho, que já é semana que vem, e, consequentemente, precisam definir isso porque é muito relevante esse tipo de discussão ali para percepção de risco dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos der um calote, ele vai ser considerado um país mais arriscado. A gente tem, né, as agências de classificação de risco que vão ter que reduzir a classificação do risco dos Estados Unidos e, consequentemente, isso pode ter um impacto realmente global, porque os títulos públicos dos Estados Unidos são usados mundialmente, assim, por outros estados, né, por outros países, por outras empresas. Eles é muito usado como um título ali que dá a garantia de negociações. E se a gente passa a ter um risco maior nesses títulos, talvez eles já não vão servir da mesma forma. A gente tem até mesmo alguns fundos soberanos, fundos grandíssimos de previdência, por exemplo, no mundo inteiro, que tem que seguir alguns patamares ali de risco, que abaixo deles ele não pode investir. E, consequentemente, só essa mudança na classificação poderia fazer com que esses fundos fossem obrigados a abrir mão desses títulos públicos, o que vai aumentar muito a liquidez desses títulos também, né? Vai ter mais desses títulos em mercado, o que vai fazer com que os juros implícitos dele aumente muito. Então, assim, são várias coisas que são muito preocupantes relacionadas a eles não aumentarem esse teto da dívida, se realmente não conseguirem chegar num acordo até antes de acabar os recursos de fato. A situação é crítica, mas apesar disso, a tendência é que se chegue em um acordo e se aumente esse teto de dívida. Então, assim, a situação vai ficar um pouco melhor, um pouco menos preocupante. Mas existe um fator relevante a se preocupar também, a ter em mente, pelo menos, que é o fato de que, à medida que os Estados Unidos aumente muito a emissão de títulos, isso, sempre que isso acontece, isso tira liquidez de mercado. Então, vai ter muita gente optando ali por investir nesses títulos ao invés de, por exemplo, investir no mercado de ações. E se existe essa oferta muito grande desses títulos, né, aquela lei ali da oferta e da demanda, se a oferta aumenta muito, o preço desse título cai. E a relação de preço e taxa nesses títulos públicos são sempre inversas. Então, se a gente tem um título com preço baixo, a gente vai ter taxas altas. Então, o governo vai ter que pagar muito também para se financiar, sendo que eles já estão num momento, né, historicamente, de taxa de juros muito alta, ali por volta dos 5%. Eu acredito que dos males o menor, à medida que eles de fato emitam mais, então é melhor ter esse problema de emitir mais dívida e, né, aumentar muito a oferta por esse título, do que dar um calote. Acho que isso vai acabar, né, gerando uma crise muito maior, e quando existe uma crise nos Estados Unidos, assim, certamente vai afetar todos os países, muito, até mesmo nós aqui, enfim, acaba virando de fato uma crise mundial. Então, acho que é interessante a gente acompanhar aí os próximos capítulos e entender como que a economia dos Estados Unidos vai lidar com essa situação de possível calote ou de emissão de mais dívidas. Vamos ver. Esse vídeo foi útil para você e te ajudou a entender um pouco melhor a situação. Deixa a sua curtida, que é muito importante para o canal, e a gente se vê na próxima. Obrigada, investidores!